Olá, turmas do sétimo ano, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando hoje mais uma aula de História, tá? E eu quero convidá-los a dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento. Como objeto de conhecimento da nossa aula 25, nós temos a formação e o funcionamento das monarquias europeias e a lógica da centralização política e os conflitos na Europa. Como detalhamento, nós elencamos os estados nacionais, política e suas características. Como a gente sabe, a partir do processo de formação dessas monarquias absolutistas, nós vamos ter também, mudanças econômicas, mudanças sociais e também as mudanças geográficas nas questões de formação desses países, a partir de casamentos, de tratados e diversas outras questões. Então, nós vamos dar continuidade hoje no nosso conteúdo de história falando sobre essas monarquias absolutistas. Então vamos dar início aí ao nosso conteúdo. Vamos lá então? Então o que significa o termo Estados Nacionais quando nós falamos dessas questões todas, né? Já tem umas 2, 3 aulas que a gente fala desse termo, mas professor, e daí? O que significa? O que é um Estado Nacional? Então me acompanhe no texto para a gente começar a entender o que significa esse conceito. O termo Estados Nacionais costuma ser utilizado para designar o resultado da dinâmica política e econômica que levaria a uma nova formulação de Estado nos reinos europeus, possibilitando o fortalecimento e subsequente centralização do poder real. Se você imagina um reino da Idade Média com um reino europeu ali já na Idade Moderna, será que eles são exatamente a mesma coisa? Claro, parte dessa estrutura é parecida. Afinal de contas, a gente vai ter ali no topo da pirâmide social quem? O rei, a nobreza, ainda assim um clero que ainda é forte nesse momento, né? Apesar das adversidades que a Igreja Católica enfrentou durante a Idade Moderna, nós não podemos dizer que ela de fato perdeu força ali, desapareceu, que não teve mais influência nenhuma dentro dos Estados Nacionais Europeus. Afinal de contas, nós sabemos que até hoje ela está aí, né? Firme e forte, pode não ter mais tanto poder, tanta influência como tinha na Idade Média e parte da Idade Moderna, mas continua aí. Afinal de contas, depois de algum tempo, já não muito tempo longe da gente, historicamente falando, né? Estado e igreja foram separados, nós tivemos a questão do surgimento dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, a partir principalmente da Revolução Francesa, né, que as ideias do iluminismo presentes na sociedade, que aconteceu também durante esse período chamado de moderno. Mas a questão toda é, quando nós falamos em Estados Nacionais, não basta a gente entender ou saber que os reis ganharam poder novamente, que estão atuando como autoridades máximas das suas localidades, dos seus territórios. Mas que, para se ter um Estado, foi necessário o processo de criação de aparatos administrativos que auxiliassem esses soberanos em seus territórios. Por exemplo, hoje, vamos dizer hipoteticamente que o presidente fosse o rei. Aqui no Brasil nós não temos esse título, né, de rei. Mas, hipoteticamente, digamos que o presidente fosse o rei. Ele conseguiria governar o Brasil sozinho, sem a ajuda administrativa de outras instituições ali que o dessem apoio? Nós podemos dizer que não. Afinal de contas, é um território muito amplo. Então, o que acontece? Para ajudar o presidente no governo do país, são instituídos quem? Os governadores. Os governadores mandam nas porções menores, governam as porções menores do país, que são o quê? Os estados. Mas os estados são compostos de municípios, né, as cidades. O governador consegue administrar todas de uma vez? Não. Então, por isso são instituídos os prefeitos, e abaixo dos prefeitos nós temos os vereadores, e ainda temos outros cargos políticos, né, os parlamentares, senadores, deputados, estaduais e federais, que estão todos ali ligados, né, com a mesma tendência de ajudar o processo de funcionamento do Estado. Mas, além disso, ainda temos corpos de ministros que ajudam na questão da justiça,
da educação e da saúde. Então é criado todo um aparato que facilite o trabalho de governar. Claro que nós não podemos dizer que os estados nacionais, naquele momento, podem ser comparados à questão do Estado hoje, né, no período moderno que nós estamos aqui, digamos, moderno não, perdão, contemporâneo, tá? O período histórico que nós vivemos hoje é a contemporaneidade. Mas nós podemos dizer sim que a partir desse momento do surgimento dos Estados nacionais absolutistas, tem que ser criadas estruturas estatais, claro que serão submissas às vontades do rei, afinal de contas é um regime absolutista e que vai ampará-lo, vai ajudá-lo a administrar os territórios, claro, também a estabelecer os limites territoriais que separam o Estado Nacional de outro Estado Nacional, como também colocar em prática ali as questões políticas e econômicas de cada Estado Nacional absolutista, tá bom? Como também esses Estados Nacionais passam pelo processo de quê? De formação de um corpo nacional ali militar que seja capaz de defender os seus territórios. Então não basta saber governar, também tem que saber defender os seus limites territoriais. Continuando nosso conteúdo. Então na sequência, nós vamos ter, se eu não me engano, né, a questão daqui a pouco de algumas autoridades, de alguns representantes dessa modernidade que vão concentrar esse poder nas mãos, tá bom? Então, daqui a pouco a gente vai ver eles. Durante a Idade Média, a Europa em geral seria caracterizada pela forte presença política dos senhores feudais. A gente já sabe, né, nós somos sabedores dessa questão, que nós já vimos anteriormente em aulas que nós já estudamos, que durante a Idade Média houve o processo de fragmentação do poder, onde esse poder acabou se concentrando nas mãos dos senhores feudais, onde cada um agia como rei dentro do seu próprio feudo, não é? Mas que com o início da Idade Moderna, esse poder teve a tendência de se centralizar. Junto com a influência da Igreja, isso acabaria por assegurar a fragmentação do poder durante o período. No século XIV, porém, este sistema afundou em uma forte crise depois da desagregação social causada pela epidemia de peste bubônica. Essa peste bubônica, né, que matou muita gente mesmo por conta da questão da falta de higiene e da sanitização das cidades, né, dos sistemas de esgoto, de saneamento básico, de água de boa qualidade, de moradias arejadas e também que fossem ali capazes de evitar que elas se tornassem focos de doenças. Que muito agravaria a crescente paralisação do mercado agrícola, tá bom? Então, se o mercado agrícola não funciona, o que vai acontecer? Além de muita gente morrendo, não vai ter quem trabalhe no campo e nós vamos ter fome. Neste contexto, ocorreu a ascensão da burguesia. Quem é essa burguesia? Lembre que é a burguesia que surgiu dentro, tá, dos feudos, nas encostas, aqueles muros enormes que cercavam os feudos, que eram chamados de... Isso mesmo, tenho certeza que vocês responderam. Burgos, tá? Então, os burgueses inicialmente eram os moradores dos burgos, das encostas dos muros chamados burgos, mas que mais tarde, como a gente já viu, lá em Florença, por exemplo, onde foi a cidade considerada a berço do Renascimento, essa burguesia teve uma importante participação no processo de surgimento do Renascimento. Então, aquela burguesia que anteriormente vivia nas encostas dos burgos vai acabar se transformando numa classe social muito rica, tá bom? Por conta do comércio, da prática comercial. Então, essa burguesia comercial vai começar o quê? A assumir esse controle. Por quê? Porque é quem tem dinheiro. Continuando o nosso texto. Anteriormente, mais predominante nas atividades comerciais das cidades feudais, o grupo se tornaria cada vez mais influente ao adquirir as terras dos arruinados senhores feudais. Então, se o senhor feudal não tem mais dinheiro para manter suas terras, ele poderia fazer o quê? Vender. E é aí que a burguesia começa a aparecer novamente. Por quê? Agora, ela também vai se tornar proprietária de terras. O que lentamente alteraria o eixo da economia para as atividades comerciais no meio urbano.
Isso desenvolveria substancialmente o comércio. Continuando o nosso texto, a diminuição do poder dos senhores feudais também levaria ao fortalecimento político dos reis. Aliados com a ascendente burguesia, os monarcas tiveram maior possibilidade de arrecadar os impostos necessários para desenvolver e manter as instituições necessárias para a administração e segurança pública. Os recursos para isso eram garantidos por meio da promoção da economia mercantil. Mas como que se daria esse processo de promoção dessa economia mercantil? Lembra que nós estamos falando ainda do processo de centralização do poder nas mãos dos reis e, consequentemente, também nós estamos falando do processo de formação dos territórios. Se até aquele momento os territórios ainda eram fragmentados na questão de autoridades por conta dos senhores feudais, então era necessário fazer com que a autoridade central, que nesse momento estava surgindo, que estava centralizando o poder em suas mãos, também desse um jeito de centralizar as terras, o controle das terras. Então você imagina que você é um comerciante, você está aí na sua comunidade, no seu município, mas você precisa sair, você tem que ir até um outro município, comprar produtos para revender dentro do seu município aí onde você mora, ou então em uma outra localidade. Perdão? Mas imagina, para você sair daí do seu município, digamos, para ir comprar roupas em Manaus, aqui é a capital, vamos colocar que você tem que vir para a capital comprar roupas para revender. Mas para você sair do seu município e chegar até Manaus, quando chega na fronteira ali, na divisão entre os municípios, você tem que pagar um pedágio. Então você tem que pagar com a moeda daquele local, que muitas vezes a moeda dele pode ter um valor diferente da sua moeda do seu local de origem. Então, você vai, além de andar com vários tipos de moedas, essas moedas têm valores diferentes, têm pesos diferentes e você tem que dominar tudo isso. Valores, pesos e medidas diferentes das diferentes localidades que você vai passar. Mas digamos que antes de você chegar em Manaus, você tem que passar por outros 2 municípios. Então, em cada município que você chega, você tinha que pagar um pedágio na moeda local, de acordo com o peso e o valor local, tá? E quando chega em Manaus, você teria que pagar um outro pedágio para entrar na cidade. Depois de pagar todos esses pedágios, o pedágio é um dinheiro que você paga para ter o direito de acessar um outro território, tá bom? Então, chegou em Manaus, você vai ali para o centro, lá na área do bate-palma que chama, né? Vai lá, compra toda a sua mercadoria, pagou, mas aí até para você chegar de volta ao seu município, você tem que pagar os mesmos pedágios que você pagou de vinda, você vai ter que pagar novamente em cada moeda local, com o valor local, com o peso local. Então, até você chegar de volta para revender aquele produto, você gastou muito e por conta disso você tem que vender os produtos que você comprou a um preço enorme, um preço muito alto. É lucrativo? Pode ser. Mas se, digamos assim, que o governador de repente decidiu, não, todos os municípios do Amazonas têm que usar uma unidade de peso, uma única unidade de medida que deixa tudo igual, e é a mesma moeda que circula em Tabatinga, é a moeda que vai circular em Fonte Boa, em Tonantins, em Jutaí, em Tefé e em Manaus. Ou seja, unificando-se o controle territorial, unificando o tipo de moeda que circula, isso torna mais fácil com que aquela burguesia comercial pudesse realizar os seus negócios e ter uma maior lucratividade. Então dá para entender por que essa burguesia decidiu de repente apoiar o fortalecimento da figura do rei? Ou seja, dinheiro ela estava ganhando, mas tinha muito custo para conseguir fazer isso, porque tinha muitos gastos antes de ter o seu lucro final. Mas tem uma questão, a burguesia, por mais que tivesse interesse em facilitar o seu tráfego de um território para outro, a questão dos pesos e medidas e dos pedágios, tem uma grande questão que ela não tinha, que era o quê? Autoridade política. Mas quem podia fazer isso? O rei.
embora o rei não tivesse recursos financeiros, não tivesse como fazer aquilo só, mas com o apoio da burguesia, aquilo passava a ser possível. Então é por isso que a burguesia tinha um grande interesse em apoiar o surgimento da figura desses reis novamente dentro da Europa, porque eles tinham a autoridade política de fazer todo esse processo de unificação do poder, centralizar o poder e melhorar as práticas comerciais das quais dependia essa burguesia para continuar lucrando com o seu comércio. Ok? Continuando o nosso texto. Ao mesmo tempo em que beneficiava a burguesia, entretanto, o rei ainda cultivava o apoio da nobreza, reforçando os laços de fidelidade entre eles ao atraí-los para a corte e promovendo os seus membros mais destacados para importantes cargos no Estado. E claro que isso vai deixar muita gente da nobreza desconfortável, porque até então quem vivia perto da autoridade real era quem? Os nobres. Quem assumiam os cargos mais importantes? Os nobres. Mas nós vamos ter nesse momento uma nobreza decadente que está perdendo suas riquezas, suas posses de terra, e vamos ter uma nova classe social, uma burguesia emergente, ou seja, que está surgindo, que está aparecendo cada vez mais por conta do dinheiro que acumulou. Então, nós vamos ter aí uma troca de influências aí, não é? Uma troca de quem tem mais influência, na verdade, junto à autoridade real. A nobreza falida ou a burguesia rica que pode ajudar o rei a levar em frente seus projetos políticos, não é? Será que essa escolha era muito difícil para o rei? Eu acho que não, né? Continuando. Desta forma, a nobreza perdia sua autonomia e se tornava subserviente ao rei. Ao mesmo tempo, as fronteiras tornavam-se mais bem definidas, gerando paulatinamente o sentimento de uma identidade nacional pelo reino. Ou seja, todo aquele território, né, que estava sob a autoridade de uma única liderança, que fala o mesmo idioma, que tem uma mesma moeda, né, unidade de pesos e medidas e outras questões econômicas e políticas que são semelhantes em todo aquele território, vai dar esse sentimento de pertencimento para aquelas pessoas que estão habitando aquele determinado território, ok? Continuando. A maioria dos reinos europeus passou mais cedo ou mais tarde por este processo. Um caso precoce foi Portugal, consolidado já no século XIII, apesar de ter sua independência frequentemente ameaçada pela vizinha Castela, que por sua vez apenas se uniria com Aragão e formaria a Espanha moderna no século XV, ou seja, 2 séculos depois. Mas você pode observar que, seja através de casamento ou seja apenas pela centralização do poder na mão de um monarca, a Europa toda vai passar por essas questões. O mesmo também através das guerras, das invasões a territórios estrangeiros e processos de anexação de território. Tudo isso vai contribuir para a formação, né, do mapa da Europa moderna, que vai dar base para a Europa de hoje, para a Europa contemporânea. Ok? Continuando. As monarquias em França e Inglaterra também mostrariam cedo sinais de fortalecimento do poder real, mas apenas depois da Guerra dos 100 Anos, travada entre ambos desde o século XIV, e especificamente no caso inglês, a Guerra das Duas Rosas, que opôs a Casa Lancaster e a Casa York no século XV, foi que o poder real se consolidou respectivamente com a dinastia Valois e as dinastias Tudor, tá? Então você observa aqui também, além das questões internas relativas à questão política ou as externas, como invasões de fronteiras, etc., nós vamos ter também dentro da Europa, nesse momento, na formação desses estados absolutistas, as disputas internas ligadas às famílias de nobres que se degladiavam, que brigavam entre si para poderem se suceder no trono. Por que que acontecia isso? Porque geralmente o nobre só casa com nobre. Então o que acontecia? A princesa do reino de Portugal, vamos colocar aqui hipoteticamente, se casou com um príncipe do reino da Alemanha. Então eles vão fazer ali, formar um laço político,
um laço militar, mas também esse laço de sangue que se forma a partir do casamento pode futuramente gerar brigas em relação ao processo de sucessão do trono. Porque, por exemplo, digamos que a princesa portuguesa vá morar lá na Alemanha, tá bom? Mas aqui morreu todos os sucessores do trono de Portugal. Mas essa princesa portuguesa que foi para a Alemanha teve um filho lá, um filho homem que poderia assumir o trono. Mas lá tem muitos outros sucessores, então eles poderiam reclamar o trono de Portugal, vir para Portugal governar lá, ou até mesmo juntar as duas coroas. Como, por exemplo, aconteceu com Portugal e Espanha, porque tinham laços consanguíneos, durante o período chamado de União Ibérica, quando Portugal e Espanha ficaram sob ali o domínio de um mesmo monarca. Então também era comum essas uniões ali territoriais por conta de laços matrimoniais entre príncipes e princesas, ok? Continuando. Esse processo de centralização política acabaria por resultar mais tarde na formação de um sistema característico da era moderna, o absolutismo, que nós já começamos um pouco sobre essa questão, né? Que encontraria sua expressão mais famosa na França com Luís XIV, o chamado Rei Sol. Vamos recuperar aqui novamente aqui nas nossas imagens, né? Essa figura emblemática que representa, nesse momento ali, o símbolo máximo do absolutismo. Então, quando nós falamos nesse momento da questão do absolutismo, nós estamos falando propriamente de um sistema de governo que é centrado nas mãos do monarca, apesar de estarem se institucionalizando, eita, trava-língua, né? Os seus sistemas de apoio e de governança. Entretanto, tudo ficava em cargo dele decidir. L'État, c'est moi. Lembra dessa frase que nós vimos no aula anterior, o Estado sou eu? Isso quer dizer que nesse Estado absolutista tudo fica centralizado nas mãos do monarca. Afinal de contas, ele governa por vontade divina. Lembra? Os monarcas nascem reis e príncipes porque Deus escolheu. Sendo assim, se é um governo absoluto, a base da escolha de Deus, então, quem ousaria questionar? Por muito tempo isso foi pregado por diversos pensadores e filósofos daquele momento que defendiam a autoridade do monarca dessa forma, ok? Claro, depois com as ideias iluministas, essas prerrogativas começaram a ser repensadas, né? E muitas outras formas de pensar a política nacional vão começar a ser espalhadas dentro da Europa. Continuando. Entretanto, em algumas regiões o processo que levaria ao Estado Nacional não seria completado neste período. Embora tanto no Sacro Império Romano Germânico quanto na Península Itálica ocorresse a crise do feudalismo e o início da centralização política. As forças regionais foram fortes demais para que fosse possível a consolidação de um poder central. Assim, ambas as regiões seriam politicamente fragmentadas durante a Era Moderna. Enquanto o Império possuía vários ducados, reinos e cidades independentes, na Península Itálica muitas terras foram dominadas por potências estrangeiras ou eram subordinadas à Igreja. As modernas nações conhecidas como Alemanha e Itália apenas surgiram no século XIX. Então, mais uma vez a gente vê aí que a Igreja, apesar de ter sofrido o golpe da Reforma Protestante, ela ainda continuava tendo uma importância muito grande nas decisões políticas de muitos estados nacionais europeus que surgiram ou da que influenciou também atrasando aí o surgimento de muitos outros que viriam mais tarde. Porque para a Igreja ainda era bem interessante manter o mesmo sistema político, econômico da Idade Média, onde ela exercia extrema importância. Ok? Mas agora eu quero convidá-los ao nosso intervalo. A sua aula continua no próximo vídeo.